Louvamos a Deus, porque você entende estar aqui com o objetivo de louvar ao Senhor. O Senhor tem sido o nosso guardador, o nosso provedor. Tenho vivido o melhor de Deus. Estava lá naquele local que eu estava lá, maravilhoso. E aí ontem à tarde eu estava lá na piscina e eu ficava olhando para o céu assim, e eu comecei a lacrimejar o meu olho de bondade do Senhor, entendeu? Pelas coisas que Ele faz. E convido você a confiar nele. Convido você a entender que a primazia das coisas vem dele. Que nós temos que ensinar os nossos filhos através do exemplo. A gente pode falar, mas se a gente não der o exemplo, eles vão aprender o que é errado. Então nós temos uma responsabilidade. Procuro, como pastor de vocês, fazer a mesma coisa. Acho que não sei quem me perguntou, e aí pastor, você só volta amanhã? Não, acho que foi a Vânia, estava conversando com ela. E aí, você volta amanhã? Não, amanhã é dia do Senhor. Tem que voltar no sábado. Entendeu? Domingo é um dia especial. Domingo é o dia em que nós temos o nosso repouso, o nosso descanso. Entendo que semana que vem é um dia para vocês diferenciado para aqueles que vendem flores. Eu entendo isso. Mas se a gente começar a entender que qualquer dia é dia por qualquer motivo, a gente vai começar a deixar o dia do Senhor em segundo plano. E aí as coisas do Senhor começam a ficar em segundo plano. Aí você já não ora mais, você já não acha que as coisas de Deus são importantes. Que eu posso fazer isso, fazer aquilo. Eu posso assistir o culto online. Culto online é uma facilidade que a tecnologia nos dá. E eu coloco na internet exatamente porque se você não pode vir, se você realmente tem algum problema e você não pode vir, você tem a oportunidade de tanto assistir da sua casa como você poder assistir depois de forma gravada. Mas não é o melhor. Se fosse assim, Deus ele tinha criado a internet há mais de 2000 anos atrás para quando a igreja primitiva estivesse sendo montada, ela tivesse culto online. O autor de Hebreus ele diz: muitos começaram a deixar de congregar e começaram a ter os seus cultos particulares em casa. A pessoa esfria o coração. Entendeu? Então, é importante que você chegue antecipado, entendeu? Você sabe qual que é o tempo da sua casa para cá, já falei isso várias vezes. Você sabe que o tempo que dá, a quilometragem, não é um dia de trabalho em que teoricamente vai ter trânsito. Então você sabe que o teu tempo é aquele. Então você tem que chegar antes para que você possa cumprimentar as pessoas, para que você possa participar das orações, para que você possa cantar os louvores conosco, entendeu? Isso é importante, não é mais uma coisa. E como a gente sempre fala, é uma vez por semana. Não é? A nossa igreja não tem culto segunda, terça, quarta, quinta, de manhã, de tarde, de noite. Uma vez por semana que eu convido você a honrar ao Senhor com o teu compromisso de horário. O nosso culto ele começa às 9h30. Você não tem que chegar às 9h35, 9h40, 45, 50. Não tem que chegar. Exceto a Aisla que está no período final da gestacional, entendeu? Beleza. Entendeu? Mas os outros não tem motivo. Não tem motivo. Entendeu? Não tem motivo. Então a gente tem que priorizar as coisas de Deus. Porque as coisas pequenas, elas são aquelas que realmente vão dar a firmeza dentro do nosso coração. Então, quando você lê as Escrituras Sagradas, você vai ter zelo, temor e tremor em relação àquilo. E os teus filhos, eles vão ver que você tem zelo em relação a isso. Você vai ensiná-los a fazer isso. Pergunta para mim, quantas vezes nos últimos 5 anos eu vou lá acordar a Luísa para vir para a igreja? Vou dizer para ela, eu não preciso, porque ela já foi instruída nas tenras idades, entendeu? Como proceder. Então ela sabe o horário dela, ela sabe que ela tem que ir para a igreja, não tem nada para resolver, ela não arranja evento, não arranja aniversário, não arranja nada, exceções das exceções, porque nós ensinamos ela. Então ela com 18 anos, ela sabe como proceder. E é isso que eu convido você a ensinar, entendeu? Os seus filhos a fazerem a mesma coisa. Estamos trabalhando dentro da Escola Bíblica Dominical, das doutrinas da graça. Já finalizamos a depravação, não finalizamos. Estamos finalizando a depravação total, finalizamos dentro do livro de Ezequiel, e estamos finalizando agora a depravação total dentro do livro de
Tessalonicenses. Só para retomar, nós começamos a falar sobre o contexto da programação de Deus, do plano de Deus, sobre a história que Deus ele constrói dentro das nossas vidas, dentro desse mundo, dentro desse planeta. E nós falamos que Deus não iniciaria um plano tão grande como esse, grande para mim e não para ele, sem um plano específico. E as pessoas acham que as coisas elas acontecem por acaso. As pessoas acham que se eu fizer isso, eu mudo o meu destino. Por muitos anos a gente fez campanha em igreja e a gente achava que as 7 campanhas, 7 semanas iriam realmente mudar o coração de Deus. Era a virada da chave. E a gente começou a entender que isso não funciona dessa maneira. O nosso Deus ele tem um plano. E ele não conta o plano dele a partir do que ele vê. Como que o Alice procede, como o Paulo age, ou o que o Carlos fala. Não, ele tem o plano dele e aquilo vai acontecer segundo a forma dele de agir. Nós falamos que essa condição de Deus reagir é uma coisa que você tira inclusive a soberania dele. As pessoas acham que Deus ele reage diante das situações. Então eu ajo de uma maneira errada e aí Deus ele vai reagir. Deus não reage. Ele sabe que eu e você somos pecadores. Ele sabe que nós somos depravados na nossa mente, no nosso coração. E Ele tem o plano dele para o nosso resgate. Desde a fundação do mundo, Deus determinou glorificar-se manifestando a sua grandeza num povo que Ele escolheu para ser herança para seu filho. Então, independente do meu modo de agir, do que eu penso, eu sou o filho de Deus. Eu sou parte desse grupo, entendeu? Escolhido do Senhor. E espero que você também tenha essa certeza que eu tenho. De você olhar para as coisas que acontecem como benevolência de Deus, como uma ação do divino, para cumprir o plano dele nas nossas vidas. Para que o nome dele seja glorificado. O propósito maior sempre é a glorificação. Guarda os inários, por gentileza, ali, antes que a Heloísa detona tudo. Por favor. Pega um brinquedinho para ela aqui, Felipe, por gentileza. Deus determinou glorificar o seu santo nome, manifestando a sua grandeza através da minha vida e através da sua vida. É a determinação dele. Na eternidade passada, o Pai deu esta raça escolhida, os eleitos, a seu Filho, como uma expressão do seu amor por ele. João 18:9. Eu tô achando que está errado. Peraí. É isso mesmo. 18, 8 e 9, por gentileza. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que disseram. Não perdida, não se conversa. Então a gente tem o contexto de Jesus Cristo no Monte do Getsemane. Aquela turba, aqueles soldados, eles vão para prendê-lo e falam: cadê Jesus? E ele fala: sou eu. Essa afirmação dele, eu sou ou sou eu, é a mesma afirmação lá de Moisés, diante da sarça do monte, da sarça ardente, em que Moisés se aproxima e ele fala: diz para o povo que eu sou. E ele fala: qual o propósito de vocês me prenderem? Para que se cumpra a palavra que disse: não perdi nenhum dos que me deste. Então o Senhor deu a ele a minha vida e a sua vida. Nós fomos entregues nas mãos do Senhor para que Ele pudesse nos transformar através da ação do Espírito Santo, para que nós possamos ser realmente pessoas que testemunhem e testifiquem de quem Ele é. Apesar de eu ser quem eu sou, apesar de eu falar o que eu falo e eu pensar o que eu penso. E a grande misericórdia do Senhor, que é o próximo tópico que nós vamos trabalhar, da graça do Senhor, é exatamente você entender quão ruim você é, quão depravado você é, para que você possa entender que você realmente precisa desse médico dos médicos. Esse povo predestinado não é presciente, não é algo que ele acompanhou a sua história para você dizer sim, ele determinou você a agir como você age. Esse povo predestinado louvaria para sempre o Filho e se conformaria à sua imagem.
O que é se conformar? É ter a mesma forma. Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com o quê? Com o mundo. O mundo diz: trabalhe no domingo. Se você não trabalhar no domingo, você não vai ter recurso. Se você não trabalhar de sol a sol, você não vai ter recurso. Ontem eu vi uma postagem da Esther, porque vocês sabem que eu olho as postagens de vocês. Ela postou lá uma resposta lá de uma pessoa lá, um cara assim: se você, eu achei lindo, né? Se você, entendeu, tem uma vida corrida, se você tem uma vida puxada e você tem ocupação com seus filhos, se você tem ocupação com o teu trabalho, entendeu? Você tem que sempre lembrar de você. Você tem que ter o seu tempo para treinar, porque como que doentes vão cuidar de doentes? Eu falei, pera um pouquinho, não é o que está na Bíblia. Inclusive eu mandei para ela, falei assim: você realmente acredita nisso? Você acha que você tem direito a descansar, alguma coisa assim, em especial para os homens? Será que o Nicolas acha que ele tem direito a descansar? Ele está vendo esse contexto aí do Joaquim sendo gerado, ele não tem noção do que vem por aí. As noites sem dormir. E ele vai ter que ter o fôlego para pilotar a coisa. Não, mas eu tenho direito a descansar. Tem direito nada. Então, eu falei para Esther: Esther, tá fora. Não entendeu? Tá fora. Não tem esse contexto. Nós estamos aqui nesse mundo para nós nos desgastarmos, nos esforçarmos. Dormi pouco, por opção, esses dias aí, aproveitando lá o local. Ontem chegou um casal lá, mais uma moça que estava tendo um seminário aqui, ficou em casa, foi dormir meia-noite. Eu estava caindo de sono, acordei hoje bem cedinho, fui levar eles no aeroporto. Estou morrendo de sono. Ah, eu estou cansadinho, vou ficar em casa. Não tem isso. Nós estamos aqui para lutar. É a nossa obrigação. Esse povo destinado louvaria para sempre o Filho e se conformaria à sua imagem. Nós temos que ser cada vez mais semelhantes a Cristo. Cristianismo é isso. Ah, você quer outra coisa? Cara, vai para o Seixonoye, vai para o budismo. Tem tanta religião. Cristianismo não é isso. Cristianismo é sacrifício. É morte na cruz da sua vontade. Eu quero dormir e eu não vou dormir. Eu quero ficar um pouquinho mais e eu me esforço para chegar aqui. Toda vez que eu chego aqui, tá a Menísia e a mãe dela aqui. Poxa, elas vêm a pé, cara. Será que elas conseguem chegar a pé no horário e você não consegue chegar no horário? Você não consegue conformar o seu horário com o horário de Cristo, que é perfeito e agradável? E mais, o Pai planejou todos os detalhes da história, de modo que nada fosse deixado ao acaso. Tudo que acontece nas nossas vidas é programa de Deus. É plano do Senhor, mesmo que a gente não entenda. Eu não entendo muitas coisas. Eu não aceito no meu coração muitas coisas. Mas é um plano do Senhor. Você toma aquele baque inicial e depois você respira e está ficando uma marca registrada nas minhas ministrações desse estado, essa batida de testa no Felipe, assim. Ele fala: ai, pastor Paulo, eu conto essa história para todo lugar. Quando o Felipe for para algum lugar desse, é você que é o Felipe daquele negócio, entendeu? Essa condição do convencimento do Espírito, a ação de Deus. Segundo o seu propósito, o Pai determinou tudo o que acontece. Esse plano é chamado de decreto eterno de Deus, e o seu desdobramento é conhecido como a providência divina. Mesmo que você não entenda, a correção de Deus, o trabalhar de Deus na sua vida é a providência divina. Tudo foi planejado antes da criação. Este é o lugar certo para começarmos a entender a nossa grande salvação antes da fundação do mundo. As epístolas de 1ª e 2ª Tessalonicenses têm como um título geral: Deus da escolha soberana. Ele nos escolhe, mesmo nós sendo pecadores. Ele nos escolhe porque Ele sabe que nós não conseguiríamos nos salvar a nós mesmos. Não conseguiríamos. Nós não conseguiríamos alcançá-lo. Nós iríamos buscar os desejos da nossa carne. É aquela frase que eu já falei para vocês de Lutero, em que ele fala que ele matou o velho homem. Ele achou que aquele velho homem tinha ficado morto e afogado no batismo. E depois ele falou assim: pô, aquele cara sabia nadar, porque toda hora ele aparece. Toda hora ele aparece, toda hora o Paulo velho, ele aparece. Ele quer dominar, ele quer que eu faça coisa errada, que eu minta, que eu faça isso, faça aquilo outro. Estava lá conversando com um rapaz que eu aconselho lá do Rio de Janeiro, e ele mandou uma mensagem para mim em prantos, que ele tinha mentido para a esposa dele.
E ele mentiu no sentido, entre aspas, não existe isso, né? Mas eles estavam numa chácara e aí aconteceu alguma coisa que ela fez que quebrou uma telha. E aí o dono da casa, que era parente dele, falou assim, quem quebrou essa telha? Aí ele falou assim, não foi a gente não, já estava assim. Quando ele falou, ele se arrependeu. Aí ele mandou uma mensagem para ela, parece que, poxa, que exagero, né? Por causa de uma telha. Sim, é por causa de uma telha. Porque a mentira, ela é uma afronta ao Senhor, é uma conformação com Deus desse mundo, que é para Satanás. Nós temos que nos conformar com o Senhor. Foi durante a sua segunda viagem missionária que o apóstolo Paulo, pela primeira vez, foi para Macedônia, passando pela cidade de Tessalônica, quando ali ele pregou na sinagoga. Atos capítulo 17, 2 versículos cada um, a partir do verso 1. 17. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Ponto. Lembrando sempre que quando ele fala de sábado é o dia do descanso, que quando nós temos a morte e a ressurreição de Cristo, esse dia do descanso, ele sai do sábado e vem para o domingo. E aí ele está falando que ele arrazoou, ou seja, ele conversou a respeito de assuntos que são das Escrituras Sagradas, a respeito das Escrituras Sagradas com aqueles homens que eram judeus, que tinham entendimento ainda da antiga aliança. Felipe? Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia ele, é o Cristo, Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Homem como Paulo, pecador, que tinha a mesma índole pecaminosa minha e sua. Ele conseguia conversar dentro do que ele conhecia com as pessoas. E as pessoas elas vão sendo convencidas não pelo que ele está falando, mas pelo próprio Espírito Santo. Então, se nós não nos conformarmos, não buscarmos essa santificação progressiva, matar esse velho homem, diminuir essa depravação dentro do nosso coração, as pessoas elas não vão nos ver como cristãos e dificilmente vão nos ouvir. Você vai dar um exemplo, ou você vai falar algo, e aquilo vai ser minimizado. Certo que o Espírito Santo ele faz muito mais, a graça dele é irresistível, e suplanta inclusive o pecado do nosso coração, mas nós temos a obrigação de dar um bom testemunho. Quando se fala sobre a condição pastoral, quando se fala sobre a condição de homens de Deus, ele fala assim, olha, ele tem que ser uma índole inquestionável. As pessoas não podem olhar para o Wallace e falar assim, o Wallace é uma pessoa dentro da igreja e fora da igreja é outra pessoa. O Wallace não pode exigir que o Pedro seja um homem de Deus se ele mesmo não é um homem de Deus. Ele não pode exigir que a pessoa leia a Bíblia se ele não lê a Bíblia. Então nós trabalhamos com o conceito do exemplo dentro da nossa casa e dentro da nossa sociedade, porque nós somos pecadores, nós precisamos do Senhor, mas Paulo está falando aqui que ao pregar o que acontece é que as pessoas elas se convertem. 5 e 6, Pedro, por favor. Os judeus, porém, movidos de inveja, sobre mal dentre a malandragem, ajuntando a turma, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazer para o meio do povo. Porém, não encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, desde que tem transtornado o mundo, chegaram também. E a consequência é que você falando do Evangelho, alguns se convertem. Pessoas piedosas acompanharam, mas também aqueles que se levantam. O mundo, ele jaz no maligno. E cada proclamação que nós fazemos dentro do Evangelho gera confusão. Então, talvez, para vocês que trabalham com comércio, você perca vendas. Você perca, porque a pessoa ela vai querer fazer uma coisa. Ontem estava lá com o casal lá e a moça, a esposa do pastor que estava lá, ela falou para mim, para a gente, né, que ela não tinha tempo para mexer no Instagram dela.
ela trabalha com óleos essenciais, e aí ela falou assim, que uma moça pegou e se prontificou a cuidar, totalmente capaz, só que sem ser cristã. E aí um dia tocou o telefone, ela atendeu o telefone, ô fulana, lá não tem pastora, né? Ô fulana, que é essa imagem no teu perfil aí? A mulher tinha colocado a imagem de Buda. E ela falou assim, você não sabe, para a moça, você não sabe que eu sou esposa de pastor, que eu sou cristã evangélica, isso não representa nada em mim. Não, não tem nada a ver. Tem a ver. Aí a pessoa abandonou o trabalho, sumiu, não deu mais satisfação. Por quê? As pessoas elas se incomodam em ver a luz da manifestação do evangelho pela sua vida. Aisler, 789. Os quais Jason hospedou, todos estes procedem contra os decretos do César, afirmando ser Jesus o Cristo. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jasão e os demais, após terem recebido deles a confiança estipulada. Você lutar contra a sua carne, você querer se conformar com Cristo, pode ser que te traga prejuízo financeiro. Aqui trouxe. Não é por causa disso que eu vou manter a depravação total no meu coração sem a santificação. Eu tenho que fazer isso. Muitos foram salvos ali em Tessalônica, mas irrompeu a violência e Paulo foi forçado a sair da cidade. Tendo chegado a Corinto, Paulo escreveu as cartas de 1ª e 2ª Tessalonicenses. Na primeira carta, Paulo se defendeu contra o calunioso ataque ao seu ministério e confirmou os novos crentes em sua fé. O apóstolo Paulo não estava preocupado com a honra dele, ou com o nome dele. Ele estava preocupado com o nome de Cristo. Essa era a preocupação dele. Então, quando ele defende o ministério dele, ele está defendendo não a pessoa dele, ele está defendendo o que ele fala. E é o que nós temos que fazer. Na segunda carta, ele procurou corrigir o entendimento deles concernente ao dia do Senhor. Então havia confusão em Tessalônica também em relação ao dia do Senhor. As pessoas elas ficavam numa condição na porta da cidade de Jerusalém, esperando abrir as portas para eles poderem fazer o comércio. Aí proibiram. Aí eles ficaram lá esperando. Quando o sol abrisse e o dia virasse, eles estavam lá. E aquilo rompia. E eles falavam assim, não, vocês estão errados. O comércio, ele é um comércio que ele é bendito dentro dos padrões do Senhor. Parece que a palavra é dirigida, mas não é o que o texto está falando. Entendeu? É o que o texto está falando. Isso aqui é da semana passada. Entendeu? Então, o que está acontecendo é, eles tinham problema com o dia do Senhor. Depois você vem aqui e vê se não está escrito aqui, ó. Problemas com o dia do Senhor. Com o horário, com tudo mais. Então, nós temos que olhar para essa condição de Tessalônica e nós temos que tentar corrigir nas nossas vidas, porque Paulo estava exortando Tessalônica e tem que estar corrigindo a minha e você também. Nós não temos motivo para romper o dia do Senhor em qualquer motivo que seja. Nessas duas breves cartas predominam as doutrinas da graça. Paulo baseou o seu apelo aos Tessalonicenses no fato que eles tinham sido escolhidos por Deus. Quando ele fala em apelo, não é que ele parou lá na frente, para quem quer aceitar Jesus. Não existe isso nas Escrituras Sagradas em nenhum lugar. Procure. Algum apóstolo, algum profeta, Jesus Cristo, quem quer que seja, falando assim, quem quer levantar Jesus Cristo como seu Salvador, levanta a mão. Não existe isso. Isso aí é uma invenção da igreja evangélica. Como que funciona isso? Funciona que você ouve a palavra de Deus e aquilo não cabe mais no seu peito. Aquilo não cabe no seu coração. Você tem que exteriorizar isso. Você tem que fazer essa confissão. O elemento do apelo é apenas um apelo mesmo. E a gente vê tantas pessoas respondendo a esse apelo e não sendo cristãos nunca mais. O convencimento ele tem que vir de dentro para fora. A mudança ela tem que vir de dentro para fora. Quando você entender quão doente você é, quão enfermo você é no seu coração, você vai mudar o seu coração e você vai ser transformado. Essa doutrina bíblica da depravação total ensina que o pecado afetou totalmente cada pessoa e que os seus efeitos destruidores chegaram à profundeza do ser humano. As pessoas não são igualmente más, porém todas as partes de todos os homens foram fatalmente corrompidas pela maldição do pecado. Isso aí comigo, com você, com o Joaquim, quem quer que seja. Todos nós somos corrompidos.
as ações e as palavras, os pensamentos nossos, eles são corrompidos. Eu lembro da história, eu sempre conto isso também em curso, em que um dia eu cheguei e falei assim, imagina se no projetor, que inclusive eu pretendo comprar o projetor, tá? É o projetor, ô glória, entendeu? Se aparecesse ali o seu pensamento na tela. E aí a nossa querida irmã Edilene, nem sei se ela está assistindo, ela estava ali, naquela cadeirinha onde o Daniel estava, a porta não estava quebrada, ela mudou de cor assim, ficou meio vermelha e falou assim, ainda bem que eu estou aqui perto da porta. Porque se aparecer eu vou embora. É a realidade da minha pessoa e a sua realidade. Nós não somos melhores, nós somos piores. A palavra de Deus diz que quando Jesus ele fez os milagres, algumas cidades não aceitavam os milagres. E ele fala, se em Cafarnaum e outra cidade lá tivesse feito esses milagres, as pessoas tinham se convertido todas. Então o problema somos nós, não são as pessoas de fora. Em consequência, o homem não regenerado é incapaz de amar a Deus, de buscar a Cristo, de obter a salvação e mesmo de crer no Evangelho. Não há essa possibilidade. Então você não tem que ficar bravo quando a pessoa ela não responde ao Evangelho como você gostaria. Oramos pelo Rafael e temos que continuar orando. Mas enquanto o Espírito Santo não tocar no coração dele, ele vai continuar no mesmo caminho que o Nicolas estava naquela época que ele se afastou. Quem traz é o Espírito Santo. Se o Nicolas tivesse sido trazido na marra, talvez ele tivesse tido mais idas e vindas. Mas o Espírito convence. Quando convence, não tem o que fazer, que a graça é irresistível. Esse convencimento da condição pecaminosa, ela vale para mim, vale para você, vale para todos nós. Ele não pode nem sequer dar pequenos passos a pessoa que não tem Cristo. Nem dar pequenos passos em direção a Deus. De fato, ele nem deseja tal coisa. Esse é o estado desesperado da raça humana perdida. E eu sempre dou um exemplo biológico que eu pergunto para os meus aconselhados. Quando você está com vontade de ir no banheiro fazer cocô, você deixa para depois? Se você está desesperadamente desejoso de ver o Senhor, você não deixa de vir à casa de Deus. Você não se atrasa. Porque você vê que aquilo ali é a coisa mais urgente, mais importante. Combinei com um casal que ia viajar hoje, tinha que estar 6h50 no aeroporto. Eles atrasaram? Se eles atrasassem, eles perdiam o avião. O avião não ia ficar esperando. Nós sabemos disso. Nós sabemos. Nós sabemos que se a gente deixar a gasolina do nosso carro chegar na reserva, qualquer hora o carro pode parar. Você vai pôr gasolina, você não vai esperar parar. Então todos esses fatores mostram onde está o nosso coração e a nossa mente. A nossa importância que nós damos ao Senhor. Na igreja perseguida, as pessoas elas têm todas as formas de adorar o Senhor que puder, eles vão fazer, porque aquilo é muito precioso para eles. Para nós é algo comum. Se eu não vier aqui, eu vou em outro lugar. Se eu não vier, eu assisto online. Se eu chegar atrasado, está tudo certo. Não está tudo certo. Quanto amo a tua palavra, é a minha dedicação em relação a Ele todos os dias. Não adianta você dizer que você ama a Deus se você não tem respeito por Ele na casa dele. Não tem. Esse é o estado desesperado da raça humana perdida. Primeiro nós temos vontades rebeldes. Eu tenho vontades rebeldes em relação à palavra, você tem. Os não regenerados não conhecem a Deus. Eles são separados como estão e ignorantes são do Senhor. As pessoas que não têm o Senhor, elas são ignorantes e elas não sabem nem o que é bom. Uma pessoa que fala que o bom é ser solteiro, ele nunca teve casado com uma esposa como a Rosângela. Então, você falar, casamento não é bom, é porque você não conhece o casamento. Eu quero a minha liberdade. Se você acha que ser livre é bom, você não sabe que você está ser como prisioneiro de Cristo. Não sabe. Se você acha que você precisa realmente trabalhar no domingo, você não sabe o que é a provisão de Deus. Não sabe. Você ainda acredita que uma parcelinha é sua. Você distorce a questão da oração, que é falar com Deus, mas agir, e você acha que você tem que fazer a sua parte.
Estava conversando com um rapaz hoje pela manhã, esse rapaz do Rio, e ele veio fazer um curso aqui, que eu falei para ele que ele não precisava ter feito, ele tomou a decisão antes, depois me falou, eu quero fazer tal coisa. Eu falei, cara, a prioridade 1 é a sua cura do seu corpo. Primeiro, relacionamento seu com Deus. Coloquei por escrito para ele não saber. Primeiro é relacionamento seu com Deus. Segundo, é a cura da sua alma. Terceiro, é o seu casamento. Você tem que colocar a sua vida em ordem. Essa é a prioridade. Depois é o ministério. Depois você vai se preocupar em aconselhar pessoas. Como que ele pode aconselhar pessoas se a casa dele ele não consegue nem resolver o problema da casa dele? A esposa dele está clamando. Casaram no civil agora. Está clamando. Eles que são rebeldes não obedecem ao Evangelho de Cristo, mas vivem em rebelião contra o nosso bendito Salvador e Senhor. 2 Tessalonicenses 1, 7 e 8. Primeira, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 e 8. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os seus anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Esse é a resposta de Paulo à sua rebeldia, como não filho. Juízo. Eu não quero estar nesse dia de juízo. Mas com a minha ação ou com a sua ação, você está dizendo aonde você vai passar o resto da eternidade. É só isso. E ele dá a todo momento a possibilidade de nos arrependermos. Arrependimento é mudança de coração e mudança de atos. Você tem que entender isso. Quando Jesus voltar, ele fará retribuição a todos que não conhecem a Deus. Tais pessoas sabem algo sobre Deus, mas se recusam a reconhecê-lo como Deus. Eles não obedecem ao Evangelho, recusando-se voluntariamente a submeter-se ao Senhor Jesus Cristo. Eles rejeitam o Evangelho de nosso Senhor Jesus, as boas novas a respeito de Jesus, o Salvador, e a exigência que ele seja aceito como Senhor. Não somente rejeitam o conhecimento oferecido no Evangelho, mas também recusam a obediência que o Evangelho requer. Você quer ser cristão? Obedeça a Deus. Não se preocupe com as coisas que você não conhece. Se preocupe com as coisas que você já conhece. Zelo com o Senhor. Tempo com o Senhor. Aos homens, dedicação com a família. Morrer para a sua própria carne. Orar, ler, puxar, entendeu? As reuniões de oração. Não colocar nada acima disso. Tudo isso é o mais importante. Eu vejo isso na família do Alisson com uma pessoa muito bonita, entendeu? Toda quarta-feira, onde o Alisson estiver, ele faz a tempo de oração dele. Não deu, ele sai. A Ingrid está lá também. Pedro tem dado umas faltadinhas, mas também está lá. E a Júlia faz questão de orar. Será que a família do Alisson, ela é diferente da sua? Ele não tem o que fazer. É isso. Ele não precisa de dinheiro. É isso. Porque essa é a única situação que eu posso entender para você não participar da reunião de oração. Ah, mas eu tenho que trabalhar. E a sua esposa? E o seu filho? Onde estão? Você trabalha sempre? Quarta-feira foi feriado, de 1º de maio. Você trabalhou? A tua casa trabalhou? Então, gente, essas coisas que são as simples que a gente tem que mudar. Nós não vamos nos aprofundar em coisas enquanto vocês não entenderem o básico. Por que Nicolas e Menísia vão sozinhos fazer evangelismo? Eles não têm nada para fazer. A Aisla não precisa da ajuda do Nicolas, é isso. A mamãe da Menísia não precisa dela ajudando lá em casa. É um tempo que ela não está fazendo nada. Aonde está, gente, essa condição de vocês ajudarem? De vocês participarem? O tempo do Senhor, ele está eliminando, está acabando. Ele está voltando. Isso vai definir o seu status diante de Deus, em você como salvo, por toda a eternidade. Invista nas coisas do material.
mas invista mais nas coisas espirituais. Não tem justificativa. Ah, mas eu estou doente. Abre a câmera e fica em silêncio, manda mensagem: pastor, eu não estou me sentindo bem, eu quero só estar aqui com os irmãos em concordância. Nós estamos dentro de uma ação espiritual. São coisas básicas que o apóstolo Paulo está falando. O Evangelho é uma mensagem de boas novas, mas também é um convite feito pelo Rei dos Reis. É um convite que é uma ordenança. Por conseguinte, a rejeição do Evangelho e a desobediência é um convite da suprema realeza. Em outras palavras, os não convertidos insolentemente recusam o Filho de Deus, o pior crime que se pode cometer debaixo do céu. Quando você ouve o que eu falo e não faz, e isso está nas Escrituras, você não está indo contra mim, você está indo contra a palavra. A palavra fala: orai sem cessar, você não ora. Quanto ama a tua palavra, é minha meditação todo dia, você não medita. O dia do Senhor, ele não pode ser quebrado a não ser através da misericórdia. Você vai e quebra. Você está sendo rebelde, a consequência é sobre a sua vida, não é sobre a minha. A minha é falar. É falar. Corações depravados. Os não regenerados recusam-se a amar a verdade e assim não creem nela. Em vez disso, eles amam o seu pecado e nele têm prazer. Você faz o que você faz porque você tem alegria em fazer isso. As minhas queridas, que eu vou chamar no particular, elas estão lá porque elas têm prazer em fazer aquilo. Eles amam o pecado. Eles rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos que não creram na verdade. Deus, além de permitir, Ele cria situações para que você seja testado no seu coração. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos de 10 a 12. E com todo o engano da justiça perecem os que não aconselham o amor da verdade, Não acolheram. para serem vivos. E por esse motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro, para que Darem crédito. a mentira. Deus vê o que você está fazendo. E Ele permite que a situação ela seja criada para ver onde está o seu coração. Como aconteceu com o povo de Israel no deserto. Entendeu? Como você reage, porque nós reagimos. Como você reage diante das coisas? O que você faz? Você vai segundo o curso desse mundo? Ah, meu carro quebrou. Ah, então eu preciso trabalhar. Deus fica para depois. É assim? Você está errado. Quando o carro do Alice quebrou lá, a uma de 15, entendeu? Eu vi o esforço dele de vir. Seja pegando o carro, fazendo conta de combustível, entendeu? Dando o esforço dele para vir. Então a gente tem que começar a entender essa condição e a gente tem que lutar contra o nosso coração rebelde. Quando o incrédulo ouve a mensagem salvífica do Evangelho, consciente e voluntariamente recusa o amor à verdade, esse é o ímpio. Ele demonstra o amor dele ao pecado. Os não regenerados tomaram a definida decisão de não aceitar a salvação oferecida por Deus. Eles não abriram voluntariamente de bom grado seus corações para acolherem o amor à verdade. João 3,19. Vamos lá, vamos lá. Dou-lhe uma. O julgamento é esse, e a luz veio ao mundo, e aos homens, E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ele está falando de assassinato, de roubo? Não, ele está falando das coisas do dia a dia. É o básico. É o básico.
Toda a inclinação das pessoas que ele está descrevendo é para longe da verdade de Deus. Eles não deram boa acolhida à verdade de Deus. Eles não gostam nem um pouco da verdade de Deus, mas têm grande prazer no pecado que os domina. Não havia nenhum calor em sua atitude para com o Evangelho, nenhuma boa acolhida, nenhum amor e até mesmo nenhuma fé. Mas eles se alegravam ativamente na iniquidade e para essa se inclinavam e a tratavam com boa vontade. Esta é a natureza do pervertido coração dos inconvertidos. Ou seja, estamos falando de pessoas não convertidas. Nós fomos retirados deste mundo, desse campo. E o apóstolo Paulo pergunta, por que a gente volta às velhas práticas? Por que a gente faz como o cachorro que volta ao vômito ou a porca que volta à lama? Sabendo que isso é errado. Fé morta. Paulo caracterizou os não salvos como maus e perversos. Em seu estado de não convertidos, eles são propensos a toda sorte de pensamentos e atos pecaminosos. 2 Tessalonicenses 3, verso 1 e 2. Finalmente, irmãos, orai por vós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, para que a fé não é de todos. Então nós temos que entender que a perseguição ela existe. Você se conformar à condição de Cristo, ela traz dificuldade e traz dor. Você alinhar a tua casa com a vontade de Deus é inconveniente. Então, a Rô está com esse projeto com as mulheres aí de almoço na mesa. É muito mais fácil você deixar cada um ir para um lado, um ficar na frente da televisão e vai no fim de videogame, outro leva para o quarto, o prato. É muito mais cômodo, porque você não tem que conviver com as pessoas. Quando a pandemia ocorreu, um dos grandes problemas que houve foi a comunhão entre famílias, porque a pessoa não podia sair. Então ele começou a ver os atos, pensamentos do pai durante o dia, da mãe durante o dia, dos filhos durante o dia. Aquilo ali criou um caos nas famílias, porque as pessoas elas não estão acostumadas. Não tem uma vez que nós não almoçamos juntos. Esse é o exemplo que eu dou para vocês. E vocês têm que ter o tempo da alimentação de vocês, tem que ter o tempo do descanso de vocês. Quando o Joaquim chegar, ele vai revolucionar a casa do Nicolas. Mas mesmo assim, tem que se manter a estrutura de uma mulher auxiliadora, de um homem provedor e uma criança que não é o rei. Joaquim, ele não é o rei da casa de vocês. Quem é o rei é o Nicolas. Mas ele vai querer tomar o lugar. Seja no recém-nascido, seja na idade do Gabriel. Vai querer achar que pode devolver, entendeu? Isso a gente vê no mundo animal. O leãozinho, ele nasce quando ele cresce um pouquinho, ele quer bater no leão mais velho para tomar as leoas para ele. Isso aí é normal, tanto no mundo animal como dentro do nosso relacionamento. E por fim, fé morta. Paulo descreveu esses descrentes como seus inimigos em Corinto, como perversos, que basicamente significa o que está fora do lugar. O que é um cara perverso? É alguém que está fora da posição, está fora do lugar. Alguém que está lá no meio da torcida do Flamengo com a camisa do Vasco. É um cara fora do lugar. É um cara que está na praia de terno. Ou que está dentro da igreja de bermuda. Sem camisetinha regata. Não que seja uso e costumes. É fora do padrão. A gente tem que entender que existem regras e existem normas. Perverso é aquele que está fora do lugar. Eticamente, o termo se refere ao que é impróprio, portanto injusto, ultrajante. Devido à sua falta de fé no Evangelho, eles eram hostis à mensagem de Paulo. Todas as vezes que você quiser dar o exemplo, e aí a Rô vira e mexe, ela conta os exemplos quando ela está lá no salão, quando ela está em qualquer lugar, e aí ela conta as histórias das mulheres, e aí ela fala, não, a função é sua. O marido, ele pode ajudar a lavar a louça. Ela contou esse caso muito interessante. Porque o meu marido, quando ele está cansado, ele me dá R$30 para eu lavar a louça no lugar dele. Não é responsabilidade dele. E aí quando a Rosângela falou isso, a mulher ficou escandalizada, abriu o olho, porque a cultura feminista diz que você pode tudo. Até o supermercado, dona de casa, não é mais dona de casa.
por que você vai ser dona de casa, você pode ser dona de tudo? E essa é a ideia que está sendo bombardeado, entendendo, na cabeça das mulheres. A mulher, ela tem o seu papel, honrado, bendito. O homem tem o seu papel, honrado e bendito. E o homem também tem que exercer o papel dele de sacerdote, inclusive colocando a mulher no seu lugar. Quem manda na casa é o homem, não é a mulher. Tu pode achar ruim, é o que eu falo para você. Você não concorda? Vai para o budismo. Lá, você pode ser o que você quiser. No cristianismo, não. A mulher, ela tem que estar debaixo do domínio e controle do homem. Aquela Cíntia Chagas, que faz os comentários, está lá nas mídias, né? Falando de português para lá. Ela fala assim, eu quando casar, eu vou ser submissa ao meu marido. As mulheres ficam, como assim? Como assim? Então, nós temos que ajudar em casa, sim, mas não é nossa função. É um ato de misericórdia, de amor, demonstração de amor pela minha esposa. Quando a Luísa ainda estava sendo formada e eu falava de lavar a louça, você quer então? Não quero. Eu falei assim, se você começar com essa conversa, vamos fazer o seguinte, você vai lavar tanto de manhã como à noite, porque eu lavo porque eu quero. A obrigação não é minha de fazer isso. E ela entende isso. Então, de vez em quando eu faço os meus bem bolados com ela, mas ela entendeu. E talvez você, na sua casa, você também precise colocar a ordem necessária para que a coisa funcione. Não é ser bruto, não é ser Shrek, não é ser grosseiro, não é ser gritão, não é nada disso. É ser bíblico. Devido à falta de fé no Evangelho, eles eram hostis à mensagem de Paulo. Não é que o descrente tenha alguma fé, mas prefira não fazer. Ao invés disso, ele não possui fé nenhuma. Essa é a falência espiritual de todos os descrentes. E por que você, como crente, você age como descrente? Porque o que é descrente, ele vai para o inferno. Mas e como é que você vai estar diante do Senhor? O que você vai apresentar diante do Senhor no dia do juízo? Porque você vai estar lá, da mesma maneira que eu vou estar e todos nós vamos estar. Amém, queridos? Senhor, louvamos o Teu nome por esse tempo na Tua presença, pela Tua graça, pelo Teu amor, por podermos ter meditado sobre a depravação total do ser humano. Louvamos ao Senhor e pedimos que o Senhor prepare o nosso coração em relação à graça irresistível que é nos apresentada e é derramada sobre as nossas vidas. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Parou? Nós vamos atrasar o nosso retorno em 5 minutos, porque nós avançamos dentro do nosso horário de intervalo. Nós retornamos às 10 para as 11. Deus te abençoe.